Direto da aula de educação física, estava no pátio lá com o professor Albertinho. Agora vamos falar de política. Vamos lá sobre a eleição do Senado. Mas, professor, Senado, a eleição vai ser lá em 2024, não sei o que sim. No Paraná, a coisa está fervendo, né? O que acontece no Paraná? Tá? Vamos colocar aqui Paraná, que é o estado onde vocês vivem. Muito bem. Então vamos lá. O Senado no Paraná está vivendo uma situação diferenciada. Por quê? Nos bastidores dizem que o Moro, né, aquele senador que era do Paraná, ele mudou, disse que morava em São Paulo. Aí o Moro foi para São Paulo. Disse, eu moro aqui em São Paulo. Queria ser candidato a presidente. Ele é aquele que fez a articulação para prender o Lula e depois deu chega para lá no Bolsonaro, que acreditou nele também. Aí, chegou em São Paulo, a rapaziada falou, não, aqui não, você não mora aqui? A Justiça Eleitoral disse assim, tu não é daqui. Ele pegou aí, ó, pegou o ônibus, veio pro Paraná de volta. E o povo do Paraná engoliu. Que beleza, hein, paranaense? Você é esperto, né? Refugaram no São Paulo, veio para cá, para Paraná. Aí ele saiu candidato e fez uma baita votação, tirou Álvaro Dias e tal, e se elegeu senador. Senador Moro. Senador. Acontece que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos bastidores, estão dizendo que ele vai ser esse senador. Então, os processos dele correndo e possivelmente dizem nos bastidores que ele vai ser cassado. Claro, não foi ainda, mas está tramitando e nos bastidores da política é o que dizem. Perfeito? Perfeito. Com isso tudo, com a possibilidade dele ser cassado, antecipou-se a eleição do Senado no Paraná, aluninhos. E aí começou os nomes a aparecerem. Até então, candidato ao Senado, tinha um que se dizia que era o Paulo Martins. Por quê? Paulo Martins, que é apoiado pelo Bolsonaro, que era apoiado pelo governador, e tudo mais. A realidade hoje, que o Paulo Martins, acho que nem mais no PL tá, e o gato subiu no telhado, né? O Paulo Martins, eu acho que já é meio quase que uma carta fora do baralho. Mas tá no jogo. Aí tem mais, vamos lá. Quem mais que nós temos? Vamos lá, Senado, tá? Vamos deixar aqui Senado e tal, e essa historinha. Então tem lá o Paulo Martins. Depois do Paulo Martins, até o professor anotou para não se perder, tem a Gleice. A Gleice é candidata ao Senado. Ela, deputada federal hoje, presidente nacional do PT, ela tem idade, tem CND, tem tudo, vai ser candidata ao Senado, Gleice. Ela vai ser candidata ao Senado, pelo PT e tudo mais, tá tudo certo, ela pode ser. Aí vamos mais quem? Ricardo Barros. Tá correndo o Paraná por tudo, experiente, um cara habilidoso, progressista, PP, né, é do PP. E o Ricardo tá fazendo o papel dele. Sou candidato ao Senado, o Ricardo é um dos políticos independentes que nós temos no Paraná. Ricardo tem um partido, ele manda, ninguém, não precisa dar satisfação para ninguém, então ele declarou aí que é candidato, tá correndo pelo estado, tá formando time em tudo que é lugar, nos maiores municípios do Paraná ele filiou gente, candidato a prefeito e tal, e está fazendo o papel dele, já disse que é pré-candidato ao Senado. Aí tem lá Beto Preto. O Beto é um candidato, um secretário de Estado de Saúde, deputado federal, um dos mais votados também no Paraná, essa aqui é a mais votada do Paraná, depois acabou que foi cassado lá, como é que é o nome dele mesmo? O Deltan, né? E que fazia dupla sertaneja com o Moro, e a dupla desafinou um pouco. Mas daí, o Beto é um fortíssimo candidato, só que a fidelidade do Beto com o governador acaba prejudicando ele. Porque o Beto hoje está sempre apontando nas pesquisas e tal, porém, ele é fiel ao governador. E pelo que se vê nos bastidores, ele não vai ser o candidato a governador. Não dá para entender isso. Mas é uma estratégia de compromissos do governador, inclusive com o Paulo Martins. Agora passou, seria mais ou menos isso. Teria o Greca. Se a eleição for depois da eleição de prefeito, pode ser que o Greca seja candidato ao Senado.
Meu Deus de forte que é. Aí não sei nem se o Ricardo Barros é candidato, o Beto Preto não é candidato e assim por diante. Então, assim, o que pode acontecer agora? Fatos novos. E esses fatos novos envergonham aluninhos. O professor fica até quase sem palavras, mas eu vou ter que contar para vocês. Pô, brincadeira, cara. Tem duas situações. Primeiro, vamos voltar aqui nessa historinha. Rosângela Moro, tá? Deputada federal. Moro, pelo estado de... Qual é o estado que a paranaense Rosângela Moro se elegeu deputada federal, aluninhos? São Paulo. Vocês estão espertos. É? Como? Nem o professor sabe, aluninhos. Ela pediu lá, pô, professor, como é que ela se elege em São Paulo? Como é que ela é do Paraná? Até o professor está perdido. Mas vamos lá. A Rosângela era paranaense, se eu não me engano, ali de Maringá, não sei. Paraná. Paraná. Rosângela Moro era do Paraná. A Rosângela pegou e disse assim, fica mais fácil eu me eleger por São Paulo, porque meu marido, na época, foi para São Paulo também, foi para São Paulo. Foi lá em São Paulo, deu certo lá o joguinho dela, disse que morava em São Paulo, tudo paranaense, todo mundo sabe que ela é paranaense. Todo mundo sabe que ela é paranaense. O professor não está bravo, não. O professor só está explicando. Presta atenção. Então, assim, todo mundo sabe que ela é paranaense. O que acontece aqui? Ela foi para São Paulo e conseguiu, ficou em São Paulo, se elegeu lá em São Paulo como deputada federal. Beleza, passou. Pode ser que o Moro seja cassado. O que ela fez? Não moro mais aqui em São Paulo. Volta para o Paraná. Mudou o título dela de novo para o Paraná, dizendo que mora no Paraná, o domicílio eleitoral. Rosângela, querida, como é que fica o povo de São Paulo que você disse para este povo aqui que engole sapo facinho que você morava em São Paulo? Daí agora você está dizendo para o povo de São Paulo que você mora no Paraná para ser candidata aqui. E será que é uma preocupação com o povo de uma forma coletiva? Rosângela, menina, como tu é querida. De se preocupar tanto assim com 2 estados. Que brincadeira, gente. É brincadeira. Isso aqui é para brincar com o povo do Paraná. Só que não tem, já que você você saiu daqui e foi para cá, fica aqui. Agora pintou um outro negócio nessa candidatura do Senado. Mais ou menos nesse embalo. A gloriosa, como é que é o nome dela? Michele Bolsonaro. Glória, Pai! Ela sonhou, Deus falou com ela na madrugada que ela deveria, né, pastor? Ela deveria se filiar no Paraná. Cara, de onde é que é a Michele? Para te falar a verdade, eu nem sei. Eu acho que é do Rio de Janeiro. Eu acho que é do Rio. A Michele, nos bastidores, está dizendo que vem para o Paraná para ser candidata ao Senado. Senhores, vamos parar de brincadeira. Isso é uma ofensa com o povo do Paraná. Será que nós, você, aluninho, que é paranaense, que conhece o cheiro da poeira, que sabe como é que a gente faz para falar a palavra leite quente da dor de dente, que sabe conviver, que sabe o que passa o paranaense, você poderia ser candidato ao Senado, então, se tu tem idade, certidão negativa e tudo mais. Então, por que tem que vir alguém de fora para cá? Michele, se tu ama tanto assim, vai para Santa Catarina, que lá em Santa Catarina o governador lá puxa saco do Bolsonaro e não tem viagem própria, então, de repente, vai para lá. Mas por que tem que vir para o Paraná? Agora, eu acho que não vai dar certo essa estratégia dela de vir para o Paraná. Por quê? No momento que a Michele, que a Mimi, a gloriosa, glória, Pai! No momento que a Michele vem para o Paraná, quem que se torna a figura política mais pujante para o Paraná? A Michele. E daí o que acontece com o governador Ratinho? O Ratinho sumiu. Aí o Ratinho foi para algum lugar. E a Michele vai ser a protagonista eleitoral. Então, não é interessante para o governador, para todos os demais que estão aí, Ricardo Barros, Beto Preto, Paulo Martins, Gleice, todo mundo,
Por que tem que vir uma pessoa que não tem nada a ver com o Paraná ser protagonista política no Paraná? Então eu acho que Ratinho pai, Ratinho filho e demais partidos não vão permitir que a Michele venha para o Paraná. Se ela for para o Paraná e seja candidata ao Senado, claro, ela é fortíssima, de repente quem é Bolsonaro vai votar no Bolsonaro, porque não vai pensar no Paraná, não vai pensar em amanhã no nosso estado, não vai pensar nas dificuldades do nosso estado, e daí nós vamos ficar. Porém, para encerrar, eu acho que tem uma coisa. Se a Michele insistir, se o Bolsonaro insistir de mandar a Mimi para cá, a Mimi pegar o avião do pastor Malafaia, ou do Edir Macedo, ou do outro chapeludo, Valdemir, e vir para o Paraná, eu acho que daí tem um problema que vai acontecer. Se a Michele vem efetivamente para o Paraná, eu acho que daí o bicho vai pegar. Ela tem chance de ganhar a eleição. E o paranaense fica vendo alguém de fora cuidando do nosso estado. Se não tem interesse nenhum em cuidar do estado, tem interesse de cuidar do grupo político deles para ficar vivo. Essa é a verdade. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que fechou. Tá bom? Então a eleição do Senado está aí, se acontecer. Porque se perceberem que a Michele crescer, eles vão deixar o Moro lá. Até porque o Moro é um senador hoje que não fede e não cheira. Então o Moro talvez seja a melhor alternativa, deixar ele quietinho lá e não fazer candidatura à eleição ao Senado. Talvez seja isso. O único problema é que daí o Moro fica com possibilidade de ser candidato a governador lá na frente. Mas daí caça ele depois do Senado, né? Motivo para caçar tem de monte. Senhores, muito obrigado a todos pela aulinha de hoje. Vocês estão liberados. Detalhe, um aviso. Quem está devendo na cantina, pague. Porque não vai mais ter lanche para quem deve na cantina. Boa tarde.